A psicopedagoga Rita Cardoso bateu um papo com a redação do Mídia Bahia durante a inauguração do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado de Mutuípe. A professora falou sobre a importância do núcleo e principalmente da incorporação da psicopedagogia. Eu estou realizando, na verdade, um sonho sonhado há 11 anos atrás. Na verdade, o psicopedagogo ele é um construtor de pontes entre o conhecimento e a aprendizagem. E essa ponte, ela é incrível de acontecer porque você trabalha com vários aspectos, né, do sujeito, né? Essa criança que chega até você com as suas necessidades, demandas, dificuldades, transtornos, ele precisa ser visto na essência dele. E os aspectos que a psicopedagogia trabalha, que na verdade a priori é DA, né, dificuldade de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, vem trazendo a compreensão pedagógica, compreensão cognitiva, a compreensão social, familiar e orgânica. Porque o profissional da psicopedagogia, ele vai fazer, na verdade, a avaliação, né, o diagnóstico e a intervenção. São 3 eixos do trabalho. Na verdade, a avaliação, ela passa por algumas provas, né, testes, e aí a gente traz, assim, de modo geral, a avaliação cognitiva, flexibilidade, raciocínio, funções executivas, né, que essa criança, esse adolescente ou esse adulto tenha como dificuldade. Então, a gente vai enxergar essa dificuldade e vai fazer o diagnóstico dela. Se a criança apresentar, dentro do processo de avaliação, a necessidade de outro profissional, a gente encaminha para que ele possa também fazer esse contexto multidisciplinar. Diante do diagnóstico, que é feito com as provas operatórias piagetianas, feitas com os testes projetivos, compreensão leitora, e aí vai, dentro do processo da linguagem, da matemática. Por quê? Porque a gente pode perceber que essa criança, ela tem dificuldade, que é diferente de transtorno. Dificuldade é quando há, pedagogicamente, uma falta de metodologia assertiva para que essa criança se desenvolva, para que ela mature. Isso é uma dificuldade, né? Uma dificuldade de fazer as avaliações, né, dentro do contexto da escola, pedagógico. Essa criança se sente emocionalmente com uma certa recusa de expor o conhecimento ali, seja de várias formas. Aí a gente tem também, né, que observar tudo isso dentro desse contexto da dificuldade. Quando se trata de um transtorno, aí eu posso enumerar vários, né? A dislexia, que é um transtorno de leitura e escrita, e ela pode ser mista, né? Dislexia visual, dislexia auditiva, deseidética. E dentro da dislexia a gente vai observar, né, qual a linha, né, que a criança naquele momento disléxica ela vai desenvolver a linguagem, né, a sua leitura, a sua escrita. Daí também a gente tem a desortografia, que é a dificuldade de compreensão da palavra, né, dentro de um contexto ortográfico. E aí a gente faz os testes para analisar isso. Como que essa criança tem essa dificuldade? O que impede ela de aprender, de construir sua própria compreensão leitora? O que causa a essa criança essa oposição ao conhecimento? E é isso que a gente precisa enxergar. Porque tem crianças que ficam na escola, se falando de dislexia, né? E vai até o 5º, 6º ano sem saber ler e escrever. Então, antes a gente não tinha o psicopedagogo para analisar, para avaliar, diagnosticar e intervir. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem um profissional que vai além de um conhecimento pedagógico, né? Porque você também observa que uma criança emocionalmente abalada, ela não aprende como deveria. Não há uma coerência entre o que ela deseja, né? Como Jorge Visca fala, né? Essa criança precisa entender a epistemologia do conhecimento. E como que ela vai fazer isso se ela tem transtorno ou distúrbio ou dificuldade? Então, esse profissional, ele vai enxergar a lupa, né? A lupa que enxerga isso e no meu trabalho, eu sempre volto à escola, dou uma devolutiva à escola, ao professor, ao coordenador, ao diretor,
para ver quais os encaminhamentos que a escola pode trabalhar com a criança lá em loco, né? No local em que ela está lá, no contexto do seu processo de aprendizagem. Bom, aí eu falei da dislexia, desortografia, tem dislalia, que é uma dificuldade na fala também, uma afasia da fala. Recentemente nós tivemos um ator norte-americano que ele não conseguiu mais fazer os textos, porque ele foi assolado por um transtorno de afasia. Então, quanto mais cedo você enxergar essa dificuldade, melhor para a criança, melhor a intervenção, melhor o cuidado, o acolhimento à família, para que a família também possa participar desse contexto. Ela é interessantíssima no trabalho. Na verdade, é um tripé, né? Jorge Visca diz, o tripé é família, escola e psicopedagogo, porque cada um tem a sua função, né, dentro desse ambiente social, familiar, da interação, da comunicação. E assim, as mudanças, né, no comportamento de uma criança que não sabe ler e passa a ler, né, é muito grande, né, no nível de emoção, de afeto e de autoestima. E eu vou te dizer, a dislexia tem cura? Não. Ninguém cura a dislexia, é um transtorno mesmo, neurobiológico, do neurodesenvolvimento. Mas ela tem os cuidados, as intervenções que possam ser feitas e que vá melhorando a sua linguagem, a sua leitura, a sua escrita, a sua compreensão, interpretação. Então, por isso que a ciência estuda, né, a partir do psicopedagogo, como é que ele pode fazer esse contexto acontecer. Aí nós temos a descalculia, que é a dificuldade no cálculo, né, da matemática. Então, assim, eu tenho percebido que muitas crianças, elas chegam ao 4º, 5º ano sem saber fazer operações de adição, de subtração, de multiplicação e divisão. Básica, né? Mas aí, o que está acontecendo com essa criança? Se ninguém avalia, se ninguém percebe se ela tem um transtorno ou uma dificuldade, como que a gente vai poder ajudar essa criança no nível da educação? A educação, ela é transformadora e emancipatória. Então, o sentido da psicopedagogia é justamente isso. Eu quero emancipar esse sujeito que tem na sua essência uma dificuldade ou um transtorno. Então, para isso, eu tenho que entendê-lo. Eu tenho que fazer uma construção com ele, tá? E isso tudo demanda o quê? Demanda a inserção social, tá? Porque recentemente eu atendo no município e atendo na clínica, na Clima. Eu já tenho 11 anos na Clima, né, com a parceria com o psicólogo, o Endel, né, o Dovaldo também, que é o dono da Clima. Ele acolheu a psicopedagogia com tanta confiança, com tanta segurança, que hoje eu estou lá há 11 anos. Então, assim, quando eu recebo um adolescente no meu consultório, que ele diz assim, eu não sei cálculo, eu não aprendi cálculo, com 18 anos... eu vou procurar um emprego e não fico no emprego porque eu não sei calcular. Eu já passei por 3 empregos e não consegui construir nada ali, porque quando vai para a questão da matemática, eu me oponho, eu tenho uma reclusão para isso, me preocupa, porque as escolas precisam perceber isso na base. E aí sim, fazer um trabalho de compreensão escolar para que essa criança, ela entenda, né, o porquê que ela tem essa dificuldade, porquê que ela, por exemplo, a descalculia não é só a descalculia, ela tem a descalculia operacional, né, que é a operação mental do cálculo, que muitas crianças hoje não fazem. Ela tem a questão da compreensão de signos matemáticos, ela tem a compreensão de verbalização, porque é importante que você pergunte como você compreende essa operação. E ele lhe dê uma resposta de raciocínio, de lógica, né? Porque a matemática mexe com a lógica, é a lógica. Mas assim, como a psicopedagogia entende isso? Entende fazendo um trabalho, né, de diagnóstico desse lugar da matemática na vida daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto, e fazer com que ele compreenda, né? Se estimule a compreender, deseje compreender o que é possível ser compreendido, porque todo mundo aprende. Esse é o meu lema. Todo mundo é capaz de aprender, mas a gente tem que compreender de que forma, tá? Às vezes a gente deseja que o nosso filho, nossa criança, ela atinja um nível 10 de compreensão, tá? Mas naquele momento ela está no nível 5.
É preciso que eu respeite esse nível de compreensão dela e faça, né, o estímulo, a motivação para que ela possa alcançar o 10. E aí, eu às vezes falo muito da nossa avaliação, Brasil, enquanto avaliação, né, enquanto sistema de avaliação. E aí eu vejo que a gente não avançou muito, tá? A psicopedagogia, ela está mostrando isso. Nesse momento, essa criança veio com um déficit importante, mas daqui a pouco ela já elaborou, ela já conseguiu e ela já avançou. Então é preciso compreender esse processo, tá? E como é bom, como é grande que a gente possa dizer isso, né, nesse momento, no 2022, de que a escola ela vai ter esse apoio, ela já tem tido esse apoio. Eu faço um trabalho de acompanhamento da criança aqui, depois eu vou à escola, dou uma evolutiva e lá na escola a gente planeja o que é que vai acontecer. Tem crianças que já avançam em menos de 10 sessões, mas tem outras que ficam anos. Na clínica, eu tenho uma criança que está comigo 6 anos, tá? Então, assim, depende muito de cada compreensão. Na verdade, a gente precisa entender que tudo passa pelo cérebro, tudo. Porque quando eu elaboro bem, aquilo alivia no corpo orgânico todo, porque é holístico, a gente é um sujeito holístico, somos holísticos, somos um todo. Quando esse cérebro está com comprometimento, o que é que acontece? Ele precisa, a gente precisa compreender esse cérebro que aprende, esse cérebro que precisa aprender por diversas formas. Quando isso não acontece, o que vai acontecer? A evasão escolar, né? A gente fala muito de evasão, a gente fala muito de repetência. E o que me chamou assim para estar pensando a psicopedagogia no município de Mutuípe, porque eu fiz 2 anos e meio na clínica e na instituição, eu queria entender por que eu, como diretora do colégio, né, Leandro, você foi meu aluno e você sabe como eu me preocupava com essa questão mesmo do bem-estar do meu aluno, e eu ficava pensando assim, por que no final do ano a gente reprova tanto? Por que matemática é uma área de conhecimento reprovador? Por que linguagem reprova tanto? Ou a pessoa pode ser um verbalizador, ele verbaliza tranquilamente, mas quando vai entender a verbalização, ele não consegue. O que está acontecendo com o ensino, com a aprendizagem, com esse sujeito? E aí me inquietou muito, por isso que eu fiz a especialização de 2 anos e meio em psicopedagogia. E, na verdade, hoje eu digo assim, eu sou aposentada de professora, mas eu continuo na área da psicopedagogia. Eu escolhi isso para a minha vida, tá? Então, quando aquilo dá sentido à sua vida, você tem dificuldade de deixar, não é verdade? E eu digo assim ao pessoal da escola, todo mundo que me conhece, que eu tenho mais um filho, né? Eu tenho 3 filhos, com mais um que eu criei, que eu conduzi, porque ninguém sabia o que era psicopedagogia há 11 anos atrás aqui em Mutuípe. E eu fui pesquisar, eu fui ler, eu fui me inteirar e quis trazer essa política para o nosso sentido da educação, porque é uma política da educação, entender o sujeito, não é só política, a questão do espaço, da condução dos profissionais, é política de humanidade, de entender por que tantas reprovações acontecem e tudo bem, e a gente vai, passa ou perde, mas isso não diz nada sobre o sujeito, é simplesmente um número. Então todas as minhas avaliações, elas perpassam pelo olhar qualitativo, porque a gente tem que observar o que a família diz, o que a escola, enquanto verbalização, ela diz, o que ele diz, o sujeito da aprendizagem. Tem a avaliação quantitativa, que a gente promove os scores, né? Os scores quantitativos mesmo. Por exemplo, se eu for avaliar a memória de trabalho de uma criança, né, eu tenho que colocar alguns scores de memória imediata e imediata, né? De atenção ordenada, de atenção seletiva, de uma atenção desordenada, de uma atenção mais devaneada. Então, assim, para tudo isso a gente tem um score, para depois juntar tudo e fazer também uma hipótese, né? Montar essa hipótese do porquê que essa criança ela está com dificuldade. Além dessas duas, a gente tem a ecológica, é aquela onde eu escuto a partir de um relatório médico, né, a partir de um olhar de outro profissional, para montar, né, todo esse diagnóstico.
Então, assim, e esse filho, né, que eu estava falando, foi porque, assim, eu criei ele. Eu criei, quando eu vi, isso tudo veio de uma história minha, e disse assim, não, eu vou chegar à escola e vou dizer o que é que a psicopedagogia faz. O que é que ela traz de benefício? Por que é tão acolhedora para as escolas? E eu assim, ia aos pouquinhos, né, naquele trabalho de formiguinha, porque ninguém sabia. E muitos não acreditavam no início. Eu acabei de ouvir mais cedo de uma professora, né, de uma diretora, ela diz assim, realmente, quando você chegou, todo mundo se espantou um pouco. Muitos fugiram, muitos não entenderam, mas aí eu fui. Imagine 11 anos nessa vivência, né? Eu fui, eu dizia, eu dava um resultado, eu mostrava o que foi que eu fiz, e aí as pessoas começaram a entender melhor a psicopedagogia. Então é um filho que eu adotei. E aí, quando a gente ganha afeto, é difícil você soltar esse filho. E é isso que está acontecendo comigo hoje. Eu poderia hoje estar fazendo outras coisas, né? Hoje eu sou uma avó, eu tenho uma neta, eu poderia estar dando mais atenção, mas eu não estou conseguindo liberar esse filho. Esse filho ainda mora em mim, ainda é uma cria minha, e eu vou, assim, estar eternamente grata a Deus, né? Porque Ele proporcionou essa vivência em minha vida. Porque a gente trabalha não só, a gente bebe em várias fontes, né? Na psicologia, na psicanálise, a gente bebe na neurociência. Eu estudo muito para entender cada cérebro que eu trabalho, e isso faz você entender você também, né? Você, aí nesse momento eu não consigo dizer assim, não, eu vou me afastar. Daí fiz o seletivo e estou aqui nessa gestão, né? Quero agradecer muito a Deus, porque está me dando força, né? Corpo físico, mental, para eu dizer assim, eu posso fazer mais, né? Eu posso deixar esse legado, que é uma construção. É uma construção de conhecimento, é uma construção de demanda, é uma construção política, é uma construção de humanidade, é uma construção de sujeitos. E isso tudo traz em mim uma versão, né, de vida mesmo. E eu fico muito grata a Deus, né, a Deus por estar aqui nesse momento, né, tendo esse espaço também que a gente vai construir, acolher, cuidar, né, entender, fazer com que as pessoas que venham nos procurar, as crianças, os adolescentes, os pais, os professores, a direção de escolas, os coordenadores, eles possam sair daqui, né, com um olhar amplo sobre o seu papel, também emancipador, né, lá na escola. Obrigado. Obrigada.